Bom dia, meu povo! Muito bom ter vocês aqui nesta manhã para a gente discutir um tema tão importante que são hábitos estratégicos que vão melhorar nossa qualidade de vida e facilitar o nosso processo de emagrecimento, caso ele seja necessário para você. Prazer, eu sou a Nutri Dalila Angélico e neste canal aqui falamos sobre como ter uma rotina mais saudável, trazendo muito mais saúde para a sua vida, tá? Eu gosto muito de ver como que a alimentação transforma a vida das pessoas. Quando a gente tem consciência de que estratégias podem e devem ser incluídas dentro da nossa rotina, tudo muda. Nossa relação com a comida muda, nossa relação com o nosso processo de saúde muda. Caso você esteja tratando, né, alguma doença específica, como diabetes, pressão alta, algum problema específico, a alimentação sempre tem um fator muito importante que vai te auxiliar a facilitar a sua caminhada de cura, a facilitar a sua caminhada de remissão, caso seja uma doença que não tem uma cura. Então você consegue melhorar e potencializar a sua qualidade de vida usando da alimentação. E isso é muito bonito, é muito mágico. E caso você não tenha nenhuma doença, que é o que eu quero que continue acontecendo, você pode usar essas estratégias para aumentar a sua saúde e melhorar a sua qualidade de vida, sempre protegendo quem você ama e você mesma. Então vamos lá, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para cada vez mais pessoas. E assim a gente faz uma corrente do bem que vai divulgar informações reais, informações documentadas cientificamente, que vão ajudar as pessoas a ter uma alimentação mais saudável, que não é aquela coisa complicada. Vocês vão ver aqui nesse vídeo, são 6 hábitos que você pode começar ainda hoje dentro da sua rotina, que vai te ajudar a desinflamar, que vai te ajudar a ter um processo de emagrecimento real, caso você precise, ou que vai te ajudar a potencializar os tratamentos que você já vem fazendo ali dentro da sua rotina, tá bom? Então já deixa o seu gostei aqui para que esse vídeo seja entregue e deixe seu comentário também para que você receba, né, novas notificações e se você quiser, tiver um tema específico que você gostaria que eu falasse aqui, pode deixar aqui também, que eu vou atender a pedidos, tá bom? Então vamos lá. Na live de hoje, nós vamos falar sobre 6 hábitos que eu tenho certeza que são muito simples, que você pode começar ainda hoje dentro da sua rotina. Quando a gente fala sobre inflamação crônica, ai, será que eu tô inflamada? Eu quero explicar um pouquinho. A inflamação devido a uma doença específica, fiquei gripado, você está num nível de inflamação alto, é proteção do nosso organismo. O que acontece na inflamação crônica é que esse corpo fica hiperreativo sem necessariamente estar doente. Então ele começa a atacar nós mesmos. Ah, estou com o intestino inflamado. Ah, meu estômago está inflamado. Então são pequenos incômodos que vão surgindo ao longo dos anos depois de muito tempo dessa inflamação baixinha, pequenininha, só que recorrente. E um corpo inflamado, ele não emagrece, porque o corpo ele tem prioridades para poder agir. Se você está doente, o corpo precisa te curar primeiro. Ele não vai pensar em queimar gordura de um corpo inflamado. E aí que tudo acontece. A maioria das pessoas que estão com obesidade ou até mesmo com sobrepeso, ou às vezes com uma gordurinha localizada que elas querem perder, elas vivem um processo de inflamação crônica, que é uma inflamaçãozinha baixa, não se caracteriza como uma doença, mas que interfere em como esse metabolismo reage às estratégias que essa pessoa está usando. Então ela responde menos, tá? E a gente pode sim, com estratégias simples, corrigir isso e dar mais condição para o seu corpo responder ao estímulo que você quer. Seja emagrecimento, seja redução do percentual de gordura, seja ganho de massa muscular, tá? Ou seja aumento de energia, melhora de qualidade de vida, também são fatores válidos. Sempre lembrando que não é normal a gente estar sempre cansada, sempre inchada, sempre com mau humor. Não é normal viver desse jeito, ter esses sinais e sintomas que são recorrentes dentro da rotina, justamente por falta de alguma estratégia para te ajudar a potencializar esses resultados.
porque o nosso corpo é muito maravilhoso. Ele funciona perfeitamente bem. Só que para isso, para ele ter um funcionamento muito perfeito, a gente precisa dar condições, ingredientes para que ele produza a quantidade de hormônio que ele precisa produzir, que ele absorva as vitaminas, os minerais e os micronutrientes que ele precisa absorver. E isso faz uma diferença gigantesca para o bom funcionamento do nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso humor, para a nossa pele, para a nossa estética também. Porque não adianta, gente, eu só vou fazer procedimentos estéticos se eu preciso cuidar do meu corpo de dentro para fora. Isso potencializa e melhora cada um desses resultados. A beleza da alimentação e como ela influencia na nossa vida é algo muito profundo e que eu sou realmente extremamente apaixonada. Amo ver como que a alimentação e hábitos simples já podem mudar a rotina de pessoas. Depois eu quero que você aplique esses hábitos dentro da sua rotina. Volta aqui ou vai lá no meu Instagram, dalila.nutri, para poder me contar como é que foi a sua transformação, tá? Se melhorou, se não melhorou, pode ser sincero, aplica, faz cada um desses passos e me conta se a sua rotina, se a sua vida, se a sua alimentação, se o seu corpo não vai responder a isso, tá? Muitas vezes é isso mesmo, o que a gente precisa são coisas simples, hábitos simples que realmente transformam a nossa rotina. Então, bora lá para conhecer cada um desses hábitos. E o primeiro deles é acordar de manhã e fazer uma estratégia milenar, que é uma das minhas favoritas, que hoje todo mundo pode fazer. Beber 500 ml de água. Durante o sono, nós temos o processo de detoxificação do corpo, normal. Todo mundo vai fazer o processo de detoxificação. Vamos entender o processo de detoxificação como se fosse uma faxinona, sabe? Aqui no Brasil, como é que a gente faz faxina, gente? Por que eu falo aqui no Brasil? Porque é diferente nos outros países. Mas no Brasil, a gente faz faxina como? Pega um balde de água, lava as coisas, sai lavando os banheiros, não sai jogando água pra tudo quanto é lado. É assim que a faxina do Brasil acontece. E a faxina brasileira é o melhor exemplo para poder mostrar como que funciona o detox do nosso corpo. Quando o detox vai acontecer, ele usa muito o quê? Muita água, porque ele tá lavando, ele tá faxinando, aquela coisa toda ali, igual o interior mesmo, sabe? Vai faxinar, vai limpar tudo, vai jogar água. Então ele gasta mais água quando ele faz uma faxina mais eficiente. Para fazer essa faxina mais eficiente, ele vai gastar água. E aí o que acontece? Às vezes essa pessoa não bebeu a quantidade de água que precisava. E aí ele vai o quê? Ter menos água para poder usar. Então, quando você acorda de manhã e bebe essas 500 ml de água, você já repõe algo que ele usou na noite. Aí o corpo fala assim, ai, ótimo. O que a gente mais usou, já repomos aqui. Tá tudo certo. Podemos acelerar agora. E por incrível que pareça, o seu corpo fica mais eficiente, mais rápido. Então, você digere melhor os alimentos que você vai consumir no dia, absorve melhor as calorias, excreta melhor, o seu corpo funciona melhor. Olha que hábito simples. Beber 500 ml de água de manhã. Ah, tem que ser 500? Aí tem as variações, tá? Essas pequenas variações da água matinal, a meta final é essa, é você chegar em 500 ml. Uma regrinha, essa água ela não pode ser gelada, ou ela vai ser morna, ou ela vai ser em temperatura ambiente. Como aqui é mais quente, né? Muito quente. Então, se você tá num lugar que a temperatura tá alta, só ela em temperatura ambiente já está bom, tá bom? Então é isso. Ah, eu posso tomar ela morna e espremer um limão? Pode, é uma ótima opção que você dá uma saborizada ali na água, às vezes fica mais fácil também de beber, tá? Aí pode beber ela morninha com limão espremido, que é bem tranquilo. Olha isso, gente. E aqui a gente tá só falando de cada uma dessas estratégias para que você possa potencializar, desinflamar esse organismo, melhorar as funções normais e potencializar a sua saúde. Beber 500 ml de água, tá? Faz e me conta lá no meu Instagram, no vídeo que eu postei falando sobre essa estratégia da água matinal, tem uma chuva de comentários falando de como isso transformou a rotina das pessoas, porque eu já falo disso há um tempo. Então ela tá mostrando como que essas pessoas conseguiram emagrecer, desinflamar, desinchar, melhorar funcionamento intestinal,
somente com estratégia de beber água matinal, tá? É isso, simplicidade que realmente traz esses resultados para nossa rotina. A segunda estratégia é mais uma orientação em relação ao seu café da manhã. E aqui eu vou trazer alguns pontos sobre ele. Café da manhã é uma refeição obrigatória? Nem sempre, não existe uma refeição obrigatória, tá? O que não pode acontecer, por exemplo, é as refeições que eu escolho ter no meu dia, que elas sejam pobres em nutrientes, tá? As estratégias não são as refeições em si, e sim a quantidade de micronutrientes e macronutrientes que vão compor o meu dia de tudo que eu vou comer. Então, isso importa muito mais. Então, no café da manhã, para quem fala assim, eu não sinto fome. Se você não sente fome no café da manhã e por isso você pula, mas no final da tarde você tem uma fome de leão quando chega em casa, você vai fazer o café da manhã, tá? É obrigatório, é uma refeição que para você é importantíssima. Então, como é que eu vou fazer um café da manhã saudável? Primeira coisa que você precisa pensar, esse café da manhã precisa ter fibras. Antes de pensar em proteínas, eu quero que vocês pensem em fibras. O que vocês vão escolher de fibra? Escolhe uma fruta, coloca uma semente por cima. Aí pode ser um mamão com chia, pode ser um mamão com semente de linhaça, posso fazer um mix com chia, semente de linhaça, semente de abóbora, semente de gergelim e jogar ali no meu mamão. Pode ser mamão, pode ser melão, pode ser melancia. Então, use uma fruta, de preferência de moderado índice glicêmico a baixo índice glicêmico, que são essas que eu tô dando um exemplo: mamão, melão, melancia, pera, maçã. A pera e a maçã, de preferência, coloca ela um pouquinho no micro-ondas ou no forno para poder melhorar a digestibilidade nesse horário da manhã. Vão ser estratégias mais eficientes. A banana também, se quiser consumir a banana, a maçã e a pera, coloca um pouquinho no micro-ondas, coloca uma canela ali por cima e faça o consumo dela de manhã, porque ela melhora essa digestibilidade, tá? Ativa. E coloca a sementinha por cima, certo? Aí pode ser o psyllium, pode ser a chia, pode ser a linhaça. E aí existe uma variedade de compostos que a gente pode usar e combinações entre eles. Prioriza. Então, primeiro a fibra. Depois disso, você vai escolher uma fonte de proteína. E aí pode ser o ovo, pode ser um queijo, pode ser frango, né? Caso você goste, pode ser algum tipo de carne também, caso você goste no horário da manhã, não tem problema, pode ser o atum. E se já deu para você, ficou satisfeito, você encerra por aqui. Se você pratica muita atividade física e tá no ganho de massa muscular, você vai adicionar um carboidrato. Qual é esse carboidrato? Pode ser o pão, pode ser uma tapioca, pode ser o cuscuz, tá? Mas você viu que essa ordem é a mais importante. E só se você tiver uma prática de atividade física mais intensa que você vai adicionar a parte do carboidrato, essa final, né? Porque o carboidrato das frutas ali eu quero que todo mundo consuma, tá bom? Já tem uma quantidade ali mínima de carboidratos, e aí esse adicional você deixa para quando você estiver praticando uma atividade física para ganho de massa muscular, tá bom? Uma intensidade um pouco melhor. Combinado? Então aqui, ó, segunda estratégia simples, rápida, é só reestruturar esse café da manhã e entender quais são, o que você precisa consumir e qual é a prioridade de cada alimento. Depois, vamos pro almoço. O almoço, gente, é muito simples, muito maravilhoso, que a gente pode comer de tudo. Pode comer arroz, pode comer feijão, pode comer qualquer proteína que você goste. Qual que é o detalhe? Você vai consumir metade do prato, equivalente, tá? Mínimo de 150 gramas de legumes e vegetais, e folhas, legumes, vegetais, tanto faz, você pode escolher. Pode escolher o tipo, pode escolher se vai ser um tipo só, se você vai combinar 2, 3. Qual que é a regra aqui? Nesses vegetais e legumes e verduras, você não vai contabilizar a mandioca, nem a batata. A mandioca e a batata, só. O resto você pode contabilizar aqui, tá bom?
Porque esses eles vão entrar como carboidrato. Então, vou colocar um angu. O angu é no carboidrato, você não pode contabilizar ele aqui. Agora, o que você pode contabilizar? Tomate, alface, couve, rúcula, todas essas folhas, vagem também pode, abobrinha pode, berinjela, que dá um pezinho a mais, pode também, brócolis, couve-flor e toda essa infinidade de vegetais, você precisa consumir no mínimo 150 gramas. Nutri, então quer dizer que eu posso comer 300 gramas? Pode. Mas eu posso comer 400 gramas? Pode. Não pode consumir menos do que 150 gramas, tá? Por que, Nutri? Como assim eu vou comer livre? O que tá acontecendo? Uma coisa diferente. Eu tô priorizando nutrientes, eu quero que esse corpo fique nutrido. E você não precisa comer igual um passarinho, tá? Para que isso aconteça. Então, pode colocar sem medo, 150 gramas é o mínimo que eu quero de consumo aqui, tá? É livre, pode escolher. E aí, o restante do prato, você vai colocar a proteína, né? De preferência, proteínas que são mais magras, têm um menor percentual de gordura. Se você está no processo de emagrecimento, se você tem algum problema de saúde que você precisa controlar o consumo calórico. Caso você não precise, você tem um leque maior ali de opções para poder usar como proteína, tá? Mas não invalida essa primeira parte. Primeiro tem que comer todos esses legumes, depois vem a proteína e depois vem o carboidrato, que seria ali o arroz, o feijão, ou o macarrão, né? O carboidrato que você escolher. Se você quiser, eu não gosto de comer arroz com feijão, posso comer esses legumes que você falou, 150 gramas, a minha proteína, que hoje eu escolhi ali carne cozida, e aí o carboidrato, em vez de ser arroz e feijão, eu posso colocar uma batata? Excelente, pode sim, mas pode ser o arroz e feijão também, tá? E aí você já tem um prato do almoço mais saudável, com uma boa fonte de micronutrientes para trazer mais antioxidantes para sua rotina e facilitar todo o seu processo. Combinado? Então é isso. Caso você esteja sem energia, sem disposição, aumenta o consumo de alimentos que são fonte de ferro, que são carnes vermelhas, fígado de boi, eu sei que tem ali, né, muita gente que não gosta, mas caso você goste e esteja se sentindo cansada, começa a colocar mais na sua rotina e chupa uma laranja depois do almoço, para poder melhorar a absorção do ferro, que é um nutriente essencial para ter energia e disposição e para o nosso funcionamento da tireoide, que é alguma coisa que ninguém fala, às vezes a gente está com deficiência de ferro e isso sobrecarrega a tireoide no longo prazo, tá bom? No lanche da tarde, você vai priorizar o quê? Uma fonte de proteína. Lembra que no café da manhã a gente priorizou as fibras, no lanche da tarde a gente vai priorizar as proteínas. Pode ter fibra? Pode ter fibra, mas eu quero que você se alimente uma refeição que você vai ficar mais saciada, para que você consiga ter um jantar controlado. Porque essa refeição da tarde, normalmente quem pula ela tem muito mais fome à noite, o que é normal, porque ela vai ter um período mais longo sem comer, né? Do almoço para janta direto, então a pessoa vai ter mais fome, e isso, toda vez que a gente tem muita fome, a gente não consegue raciocinar direito. Então a gente não faz uma seleção adequada desses alimentos. Isso que é importante para a gente poder auxiliar nessas escolhas alimentares. Então a gente precisa estar, né, não faminto, para poder escolher bem o que a gente vai comer ou ter condições de preparar ali o nosso jantar. Então no lanche da tarde você vai priorizar uma fonte de proteína. O que entra aqui? Pode ser uma vitamina, se você não gostar de consumir uma coisa sólida. Pode ser um sanduíche, às vezes põe uma fatia de pão, coloca um frango desfiado por cima, coloca ali na airfryer ou no forno, que fica uma delícia. O que mais? E é isso. De preferência, nesse horário, não tome mais café. Principalmente se você faz esse lanche depois das 3 horas. Tenta tomar um chazinho junto. Um chá de erva doce, um chá de capim-cidreira. Esses chás ajudam na regulação do cortisol. E aí, uma estratégia bônus para que você possa usar também dentro da sua rotina. Certo? Vamos lá agora, então, para o jantar. Eu me perdi aqui qual que era o número das dicas que nós estamos, mas acho que é a 5ª, né?
Acho que é a quinta dica. Vamos lá. A quinta é no jantar. O jantar você pode fazer ele de duas formas. Ou seguir as mesmas estruturas do almoço que eu passei. E aí o cuidado que você vai ter se você está buscando o emagrecimento é só com aquele carboidrato no final. Lembra que eu falei, você pode adicionar batata, pode adicionar arroz e feijão? À noite eu quero que você ou não coma isso, coma só os legumes e a proteína e encerra, ou coloca uma quantidade menor do que você colocaria no almoço dos carboidratos. Os legumes é a mesma coisa, a mesma regra, tá? 150 gramas é o mínimo, você vai comer primeiro, depois a proteína, depois o seu carboidrato. Gente, isso aqui, ó, eu tô entregando um ouro pra vocês. Sem nada. Começa a aplicar cada uma dessas estratégias dentro da rotina de vocês, vocês vão ver o resultado. Volta aqui pra me contar. Tenho certeza que vocês vão ter resultados, vão voltar aqui para me agradecer, tá? Que eu tô aqui, ó, ansiosa, esperando o retorno de cada um de vocês, porque a minha missão é realmente trazer conhecimento e facilitar a vida das pessoas, tá? E vocês estão vendo neste vídeo aqui de 6 estratégias que são simples e práticas para você começar ainda hoje, que é tudo real. Até agora eu não falei nada difícil. Alguma coisa para vocês foi difícil? Se foi, comenta aqui embaixo que eu vou pensar em uma estratégia ou vou escutar vocês para poder auxiliar com mais eficiência também, tá? Mas se você não achou difícil, comenta aqui também que eu quero saber a sua opinião. E vamos lá. Depois dessa estratégia, então o almoço você vai fazer ele ou igual o jantar, ou você vai fazer ele igual ao almoço, ou tem gente que não gosta de jantar comida. E aí prefere fazer um lanche. Se você for fazer um lanche, você vai partir do princípio que você precisa de uma fonte de proteína, vegetais e o carboidrato, tá? E vamos imaginar um pão, que é mais fácil. Vamos comer um pão com carne. Vamos fazer um pão com carne moída e vou colocar uma salada de tomate, alface e cenoura. Tá vendo que a minha refeição ficou completa? E tá tudo certo? E eu tive um lanche gostoso, prático, que vai me ajudar a ter um sono mais leve, tá bom? Combinações, que às vezes quando você faz o lanche, principalmente, quer beber alguma coisa junto, faz um suco natural, ou de maracujá, por exemplo, é ótimo. Ou de morango com erva doce, que é delicioso. Experimentem. Morango congelado com erva doce do chazinho. Não precisa fazer o chá, só bate os dois. Delícia. E ainda funcional, né, gente? Vai te ajudar a melhorar a qualidade do sono, mais digestibilidade da refeição. Enfim. São estratégias que são eficientes. Eu não gosto de tomar suco. Faz um chá, um chazinho, um chá de gengibre, um chá de hortelã para acompanhar. Fica legal também nesse horário da noite, tá bom? São opções práticas ali que você consegue incluir dentro da sua rotina. E a última estratégia, claro, fala sobre qualidade do sono. E aí vem a nossa ceia. Quando você não dorme bem, o seu corpo não detoxifica bem, você fica mais inflamada, mais inchada, mais retida, mais cansada, menos funcional, né? Com uma ativação mental pior ao longo do seu dia. Então, quando a gente não tá dormindo bem, nosso corpo não se recupera bem. Vamos melhorar, então, a qualidade do sono e essa estratégia vai servir para isso. Se você só quer melhorar a energia e a disposição no dia seguinte, a minha sugestão é que você tome o chá de camomila bem concentrado. Só isso, acabou. Eficiente. Mas se você tem insônia, acorda à noite, e aí você vai precisar aumentar a sua melatonina. Mas aqui no vídeo de hoje são estratégias simples, então a gente não vai falar sobre suplementação, tá? Em outro momento posso trazer isso para vocês. Mas a gente precisa aumentar a sua produção natural de melatonina, que é o hormônio do sono, que te faz recuperar, acordar renovado e ter um sono de princesa. Você vai fazer o seguinte: pinga 30 gotinhas de própolis na colher, bota ali um pouquinho do seu chá de camomila concentrado e toma. Por que eu falei na colher? Porque você pode misturar no chá, mas aí o chá todo vai ficar com gosto de própolis. Então você pode optar por isso. Toma os dois juntos, o própolis e o chazinho de camomila. A camomila com própolis vai aumentar a sua produção natural de melatonina, que vai melhorar a qualidade do seu sono. Testa,
me conta. Lógico que as individualidades são importantes, porque dependendo do nível e do grau, né, de dificuldade que a pessoa tem, a gente precisa de estratégias ou até mesmo de uma suplementação individualizada para resolver cada um desses problemas. Mas de forma geral, e que, como eu disse no começo do vídeo, que todo mundo pode aplicar, essas estratégias são seguras, são funcionais e vão com certeza transformar a sua rotina e a sua saúde. Espero que vocês tenham gostado. Toda segunda-feira nós temos live às 7 horas da manhã aqui no meu canal e tem vários outros vídeos que eu vou postando ao longo da semana. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, já deixei aqui abaixo do vídeo as minhas redes sociais e também os links caso você queira participar dos meus grupos, o desafio de 7 dias, o desafio de 21 dias ou até mesmo ter um acompanhamento individualizado. Foi um prazer ter vocês aqui. Um beijo, até a próxima aula.